E agora eu quero falar um pouco sobre criação de módulos. Aqui dentro do corte módulos a gente tem algumas formas de configurar o módulo da forma que a gente quer. Se a gente vir aqui na parte de módulos e eu queira colocar, por exemplo, um módulo pronto, eu venho aqui, pego um preset de módulo, eu boto o que eu quero, vamos lá, vamos aqui, a largura, aqui na lateral nós temos tudo que nós precisamos para a gente configurar esse balcão, né? Por exemplo, que eu quero uma largura, por exemplo, de 1,30, eu boto 1,30, ele vai ficar. Se eu quero uma altura de 70, ele vai ficar com 70. Se eu quiser adicionar um rodapé, eu adiciono e assim eu consigo fazer todo o procedimento colocando tudo que eu quero, tá certo? Mas existe uma outra forma também. Então eu venho aqui, eu vou excluir. Então aqui existe a caneta. A caneta ela é muito mais rápida. Eu acho muito mais rápido você desenhar na caneta do que você procurar um preset pronto. Porque aqui é só você simplesmente clicou, né, com o botão direito, botão esquerdo do mouse, clicou em cima da tela, arrastou e o módulo está pronto em questão de milésimo de segundo, tá certo? E aqui você consegue agora configurar. Eu vou colocar essa largura aqui, digamos de 1,67, tá certo? E eu vou colocar essa altura de 70. Eu tenho o tamanho que eu quero. E aqui se eu quiser, por exemplo, colocar uma testeira, eu consigo colocar. Se eu quiser colocar um rodapé, eu também consigo colocar, tá certo? Mas digamos que eu quero gavetas, porta-tempero e quero porta. Eu quero duas portas no meio. Eu quero 3 gavetas no lado esquerdo e um porta-tempero do lado direito. Então precisaria de ter duas divisórias. Onde eu gosto dessas duas divisórias, eu venho aqui, nessa aba lateral aqui no lado direito. E se eu colocar 2, automaticamente ele vai dar as minhas duas divisórias. Se eu clicar em cima da minha divisória, repare que tem uns números. Então, se eu for em cima desses números e eu clicar em cima, bem no centro dos números, ele vai ficar azul. E eu consigo digitar dentro dele. Dou um Enter, ele automaticamente ele vai para o tamanho que eu quero de dentro a dentro, tá certo? O lado de cá eu quero com 30. Digamos que eu quero com 30. Eu clico em cima do nome, ele vai ficar azul. E eu 300, boto em milímetro, boto o Enter e ele vai para 30 automaticamente. Tá vendo? Como é muito fácil isso. Digamos que eu queira agora colocar as gavetas desse lado esquerdo. Como eu faço isso? Eu dou 2 cliques e ele vai ficar verde. Se não ficar verde, ele não vai ficar nesse lugar que eu quero. Então, quando ele está todo azul, ele vai entender que é um vão só e vai colocar a porta no vão todo. Mas se eu dou 2 cliques e ele fica verde, é sinal de que ele está no subvão e agora ele vai colocar só nesse lugar. Então, eu quero colocar nesse lugar aí 3 gavetas. Eu venho aqui nessa mesma lateral, escolho gavetas, ela vai me dar a configuração. Eu poderia colocar a gaveta automática e ir lá 3, só porque a gente não colocou dessa forma. Por quê? Porque a gente entendeu que às vezes o marceneiro ele quer configurar parte da gaveta de dentro, ele não quer com 10 centímetros, e às vezes ele quer com 12, ele quer com 15, com 16. Os outros por aí não te dá essa opção. Aqui você consegue configurar tanto a parte da gaveta, tanto a parte da frente, você consegue tudo, a folga, por exemplo, aqui, ó, das corrediças, você configura tudo. Então eu não achei viável colocar automático, sendo que às vezes a gente quer customizar do nosso próprio jeito. Então digamos que eu vou colocar aqui, ó, 20 por... Aqui está em centímetro, 20 por 5. Aqui eu venho aqui, as corrediças estão com 13 milímetros para cada lado. Eu quero aqui as laterais vou botar lá com 14. Eu quero com puxadores aqui, é só com puxadores. E eu quero 3, tá certo? Eu quero 3 e eu vou adicionar. Quando adiciono, automaticamente as gavetas vão para o lugar 3 do jeito que a gente marcou. E ainda está aqui, ó. Está com meio centímetro para um lado, meio centímetro para o outro e está com 5 milímetros em cada espaço. Eu posso configurar aqui, se eu quiser diminuir isso aqui também na mesma lateral. Se eu clicar aqui na gaveta, ele vai selecionar a gaveta e eu excluo se eu quero, e aqui eu vejo se eu quero excluir, se eu quero duplicar, tudo consigo configurar aqui nesse lado de cá. Está bloqueado, desbloqueia e consegue configurar tudo aqui, tá certo? Vamos lá. Azul, ele não vai ficar aqui onde eu quero. Agora se eu dou 2 cliques, ele fica verde, agora ele me dá espaço. Aí agora sim, eu consigo aqui, por exemplo, colocar o meu porta-tempero. Botei, ajusto, repare que aqui as corrediças já estão nas laterais. E eu quero aumentar para que ela fique nessa mesma proporção de 7 aqui para cima, tá certo?
Então eu venho aqui, boto na altura, ela vai ficar com 7,5, significa que eu tenho que colocar meio aqui, não é isso? Meio. É isso. Deixa eu ver. Isso. 7. Agora eu vou alargar isso aqui, a largura. Pronto. Tá com 8 milímetros. 8 milímetros ainda tá muito. Largura 3 milímetros tá demais. Então eu vou colocar o que aqui? 6. Vai dar 7 milímetros. 3, 9 milímetros. Vou colocar aqui, dando 9. Então 31 fechado, ele me dá aqui. Isso aqui a gente vai moldando do jeito que a gente quer. Vamos lá. Aqui eu quero botar duas portas aqui no meio, então eu venho aqui e eu procuro as portas. As portas é o mais fácil. Você seleciona as portas, bota duas, se quer com puxador ou não, isso aqui é mais questão visual. E quando você aperta em cima, automaticamente as portas ela vai. Eu esqueci de colocar que os puxadores era para cima e não para baixo. Isso aqui você consegue configurar lá dentro mesmo quando você está colocando as portas. E aqui sim, a gente já tem o nosso balcão aqui feito. Se a gente for para a parte de 3D, por exemplo, a gente dá uma analisadazinha, você vai ver que ela está aparecendo normal. Aqui está o nosso balcão. Eu vou voltar de novo lá por 2D. E se você for, por exemplo, aqui na parte de plano de corte, você vai ver que ele já está aqui, ó, tudo aparecendo aqui no plano de corte. Tudo que você precisa aqui, né? Os fundos, aqui o de 3 milímetros, o MDF de 15 milímetros, tudo está aqui. Se você olhar aqui, por exemplo, aqui, ó, aqui é de 3 milímetros e aqui é a de 15 milímetros, que é, caso é a chapa, tá certo? Se eu quiser copiar, eu consigo copiar essa numeração aqui. E se eu quiser baixar em PDF, eu consigo baixar em PDF aqui todo esse plano de corte aqui pronto para levar para madeireira ou para você mesmo cortar aí dentro da sua madeireira ou da sua marcenaria, tá certo? Dessa forma você consegue fazer qualquer tipo de módulo, né? Dessa forma você consegue fazer qualquer tipo de módulo. Digamos que você queira fazer, por exemplo, eu vou excluir aqui, né? Eu vou excluir aqui e digamos que você queira fazer, por exemplo, um aéreo. Pronto. E aí, nesse aéreo, você, por exemplo, você esticou e você quer um aéreo aqui de, sei lá, 2,40, né? 2,40 por quanto? Por 60. E tudo vai seguir o mesmo fluxo. Agora, nesse caso aqui é diferente, se eu quiser portas em tudo, por exemplo. Se eu quiser, por exemplo, aqui colocar aqui 2 divisórias, agora eu quero botar porta em tudo. Então não preciso dar 2 cliques para ficar verde no lugar. Se eu deixar tudo azul, ele vai entender que é um vão inteiro e ele vai colocar tudo que eu preciso dentro desse vão todo. Então ele vai fazer uma gaveta inteira, ou ele vai botar as portas em tudo. Entende isso? Então se eu quero colocar num lugar específico, eu dou 2 cliques e fica verde. Se eu quero que coloque no vão todo, ele tem que ficar azul. Então digamos que eu quero colocar ali 6 portas. Eu coloco 6 portas, né? E aqui eu venho aqui e coloco com puxador. Aqui só por questão visual. Para baixo eu coloco para cima. E se eu adicionar aqui, ele vai colocar automaticamente todas elas configuradas. Repare. Ó, 4 milímetros aqui, aqui, aqui. E 1 centímetro no redor. Lembrando que tudo isso aqui também pode ser configurado. Se você quiser aumentar a porta um pouquinho mais para cima, mais para baixo, você consegue. Você clica na porta e ele dá essa setinha aqui, ó, você consegue ir aumentando para baixo, para cima, para o lado, entendeu? Tudo aqui é customizável. Tudo aqui. E aqui encerramos mais uma aula sobre módulos. Uma outra questão aqui, por exemplo, se eu quiser aumentar aqui nessa porta aqui, ela um pouquinho mais para cima, se eu botar aqui para cima,
ela vai subir. Repare que foi para 9, tá vendo? Olha lá, ó, foi para 8. Mas se eu quiser que ela diminua, aí eu seguro no Ctrl e aperto o mesmo botão e ela vai diminuindo, tá certo? Se eu quero subir, eu solto o Ctrl, aperto e ela vai. A mesma coisa acontece para as laterais e para baixo, né? Aperto para o lado e ele vai subir, mas se eu quiser que diminua, eu seguro o Ctrl e aperto de novo no lugar e ela volta para o lugar, tá certo? E assim nós conseguimos configurar qualquer porta. Tudo aqui é customizável, tá certo?